Olá, bom dia. Vocês que estão nos ouvindo e nos vendo hoje. Cá retornamos aqui para o podcast Papo Legal, né? Eu me chamo Marcelo Otávio. Hoje serei o apresentador e entrevistador de vocês. E vamos seguir hoje aqui com o tema tecnologia aplicada ao direito. E trouxemos hoje aqui uma figura, né? Não podia ser melhor, como advogado Leonardo Caldas. Ele vai nos trazer um pouco, um pouco, né, do conhecimento dessa área, que é uma área tão importante, tem uma demanda tão grande e tão abrangente da área do direito, que é influenciando a sociedade atualmente e tem uns planos também para o futuro, né? Então, pode ser apresentado, doutor? Deixa eu falar. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Né, como o Marcelo muito brilhantemente já falou, né? Eu me chamo Leonardo Caldas, sou advogado, eu sou pós-graduando em advocacia civil, que é a minha área, né? Área civil. É, eu sou especialista em direito do consumidor, também tem um trânsito muito grande na área extrajudicial, né? Que como a gente estava conversando, como eu estava aqui conversando com o Marcelo antes da gravação, tá tendo assim uma demanda grande, principalmente nessa questão, nesse tempo de pandemia, né? Desse recolhimento, o fechamento das unidades judiciais, dos cartórios, que nós tivemos esse boom aí do pico do vírus que fechou as unidades, que realmente a partir do dia 16 de novembro, graças a Deus, né, nós vamos voltar, né, essa lida diária, essa lida forense, mas queria muito também agradecer a oportunidade de estar aqui pelo convite. Recebi muito bem, muito feliz esse convite. É um assunto realmente muito importante que a gente não vai se encerrar aqui. É um assunto que nós vamos pedir às pessoas que gostarem do tema, que se interessam por tecnologia, que acham que esse tema realmente é o mote dos próximos anos, da próxima década, né? Que nós estamos vivendo, como se fala, né? A quarta geração, né? A quarta geração. Então, essa geração, eu diria que ela nem começou ainda direito. Eu diria que ainda estamos engatinhando nessa introdução, né, da chamada IA, né, da inteligência artificial ou da mera tecnologia, né, para quem não tem muita afinidade com esse tema, né, com esse nome, né, e dizer que realmente procurem, busquem conhecimento, né, como dizem, né, os nossos amigos extraterrestres, né, busquem conhecimento, né, então, dizer a vocês que busquem conhecimento, porque de fato, na internet tem muito artigo bom sobre isso, no YouTube também tem muita matéria boa, entrevista boa, então realmente é um assunto que não se encerra. Hoje aqui nós estamos apenas provocando vocês, trazendo conhecimento, buscando sanar algumas dúvidas de pessoas que realmente não sabem como é que essa tecnologia se aplica à área do direito, qual é o impacto que tem, se existe realmente algum obstáculo, se realmente se é uma anonimidade, como é que de fato, como é a vida realmente jurídica diária com essa tecnologia. Então, estamos aqui para isso. Então, Marcelo, estou à sua disposição. Muito obrigado mais uma vez pelo seu convite. Estou aqui pronto para a gente somar esses saberes. E parabenizar, né, vocês, é, esse projeto. Acredito que é muito importante, como a gente já estava conversando, essa troca de saberes, essa troca de conhecimento é Certeza. muito importante, essa difusão de conhecimento. Já passou esse tempo da gente encerrar esse conhecimento na mente de alguns. Acredito que tudo é uma troca de saberes. Você sabe alguma coisa, eu sei alguma coisa, nossos ouvintes sabem alguma coisa, a gente vai trocando de conhecimento e é esse conhecimento que você não tinha sobre alguma coisa e que eu tenho e que eventualmente eu não tenho, mas que você tem, a gente vai somando e realmente vai ficando realmente essa coisa mais construtiva, essa coisa mais dinâmica, que eu gosto Sim, com bastante. Então, certeza. parabéns mais uma vez. É isso, a gente agradece. A gente agradece a aula aqui que o senhor vai dar para a gente. Vai ser com certeza maravilhosa, eu tenho certeza disso. Então, vou começar com essa questão da inteligência artificial, né, que é aí que o senhor falou, que é uma tecnologia que permite sistemas e máquinas simularem o pensamento humano, né?
indo além da reprodução repetitiva de tarefas, mas possuindo alguma autonomia sistematizada e programada, né? Por ser desenvolvida, né? E aí, o direito ele vem gradualmente se informatizando e aderindo à tecnologia para facilitar, né, alguns de seus processamentos. O senhor, como advogado, doutorando, que está sempre trabalhando com essa parte, né, está sempre envolvido, poderia nos contar um pouco sobre como a tecnologia vem auxiliando o trabalho jurídico? Posso sim, Marcelo, veja bem, eu de fato, quando eu iniciei na advocacia e até na faculdade, porque na verdade tem 4 anos que eu me formei, então 4 anos de advocacia realmente, efetivamente. Quando a gente começou na advocacia, quando eu comecei exatamente na advocacia, que foi um período pré-pandemia, a gente ouvia muito dos advogados que a advocacia de fato era vivida pelas pessoas que tinham a expressão da barriga no balcão, né? Era quem estava ali, na lida do cartório da vara, de fato, indo ali. Realmente, é muito importante porque a cada tempo tem seu marco, né? Cada tempo tem seu marco. Então, mas a gente não pode deixar de considerar que tempo, hoje em dia, é realmente algo muito útil. Por exemplo, nós estamos aqui gravando no feriado e e estamos investindo nosso tempo em algo que nós consideramos produtivo. Sim, Mas por algum motivo, você ou eu poderíamos considerar que estar aqui hoje gravando, produzindo conhecimento, poderia não ser algo tão importante. A gente poderia estar dormindo, a gente poderia estar numa festa, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo um filme, enfim. Então, na verdade, quando a gente fala sobre aplicação da tecnologia e principalmente da chamada inteligência artificial no direito, a gente tem que considerar duas premissas básicas. A primeira é a seguinte: a gente sabe que o direito ele já nasceu velho. Por quê? Porque o direito ele vai ditar quem tem direito, de fato, depois que o fato já aconteceu. Então, esse marco aí, o direito, ele regula fatos anteriores para que futuramente esses fatos não aconteçam. Ou sim, seja, essa pacificação social que o direito vem trazer, na verdade, é uma pacificação social de fatos que já aconteceram. Você não vai achar, por exemplo, um direito que regule fatos futuros, por exemplo, que vai acontecer daqui a 2020, por exemplo. Ó, as pessoas de 2020, 2030 vão ter direito a isso. Você não vai achar. Você não vai achar uma jurisprudência que diga ó, isso aí. Daqui a 10 anos, isso vai. Não. Você vai achar marcos que dizem, ó, por exemplo, o que aconteceu de 2015 para 2020, a tese é essa. A jurisprudência se caminha nesse sentido. Então na verdade, a maior situação, a maior coisa que está acontecendo hoje no direito, com relação à inteligência artificial, é se perguntar o seguinte: os impactos disso para o mercado, o que é que isso exige dos profissionais do direito, né, os operadores do direito, os juristas, e se a tecnologia ela substitui o valor humano. Porque a primeira coisa que a gente pensa, na verdade, e que isso é muito dos filmes que a gente assiste, realmente, que envolve tecnologia, a EA, é o quê? As máquinas elas vão dominar o mundo, as máquinas elas vão chegar aqui e vai dizer tchau, você morre, quem fica aqui sou eu? Não, isso não existe. Mas, ao mesmo tempo, né, para quem não fique em dúvida, aí você me pergunta, como é que a inteligência artificial, ela se introduz no direito? Justamente isso. A primeira coisa que eu falei lá atrás, o advogado, ele não precisa mais ficar com a barriga no balcão, perdendo dia no fórum. Não, eu não estou dizendo que perder aqui que os nossos colegas que fazem isso, eles são menos merecedores ou estão perdendo tempo. O que eu estou dizendo, na verdade, é que não se precisa mais estar lá. Vamos supor aqui, uma ideia. Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo aqui básico de como é que a tecnologia ela amplia muitas coisas. sim. Institucionalizou-se no final do ano passado para esse ano o que se chamou de balcão virtual, que era o quê? O atendimento cartorário nas sedes dos fóruns para os advogados e as partes.
Por quê? Como nós já estávamos fechados, os fóruns eles vão começar a reabrir ao público de forma espontânea a partir do próximo dia 16, né, amanhã. Então, na verdade, os processos eles ficaram parados, ou seja, aquelas partes que não tinham advogados constituídos, ou até mesmo os advogados que precisavam cumprir expedientes nos cartórios, levantamento de alvará, enfim, e posicionamento processual, eles ou ligavam para a vara, que dificilmente atendia, realmente, essa é uma realidade que não precisa, infelizmente, não, né? precisa, não atende. Na pandemia, piorou também. Inclusive, não sei se você acompanha, mas, malgrado, a situação é essa aí, não atende. Tem Noro lá, mas não atende. Então, veja bem, o direito à prestação jurisdicional também não podia parar. A pandemia estava aí, o direito não para, Não os, para, os exatamente. acontecimentos, os acontecimentos, menos mal, piorou. Então, como é que faz para que se funcione o processo? E era uma demanda antiga dos advogados, porque, veja bem, se tudo se virtualizou, ou seja, se a videoconferência chegou para ficar da pandemia, então, enquanto né, tivesse o pico, enquanto a vacina ainda não tivesse chegado e chegando, né, ela fosse aplicada as 2 doses em larga escala, não se podia ainda ter esse contato pessoal, porque muitos servidores ainda são pessoas de idade, então, e pessoas com comorbidades. Então, o tribunal ele não poderia realmente submeter aquela pessoa a um risco, né? Que tinha esse risco. Então, o que foi que fez? O Tribunal de Justiça da Bahia, a Justiça Federal, através do TRF, fizeram o que se chamou de balcão virtual, que é o quê? Basicamente, o que nós estamos fazendo aqui. Só que a diferença é que eu, advogado, vamos supor, você servidor da vara, X, e eu pego no meu do processo e digo, ó, acontece isso, 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 isso. Eu quero que faça isso, isso e isso no processo. Pronto. Ou seja, ao invés de você substituir a ida ao fórum presencial, O se tempo, né? O contaminar gasto. o tempo gasto, você faz isso virtualmente. Eu vou Verdade. dizer a você o seguinte, incontáveis foram as vezes que eu fiz isso e ainda faço na pandemia. Por quê? E ajudou muito. Porque a primeira coisa que a gente falou, a primeira coisa que se pensou foi o seguinte, fechou os fóruns, e agora? Porque o cliente não espera. O cliente não quer saber se o fórum fechou, se você não está conseguindo falar com a vara, se você não está conseguindo contato com o juiz. Ele quer que o processo dele ande. Então, ele não vai entender que há uma dificuldade na vida. Para cliente, se o processo não anda, é o advogado que está ruim. É Ele o quer o advogado que não está. serviço e você tem que É, prestar. exatamente, entendeu? Então, ele não espera. Então, Verdade. essa é uma forma para ilustrar de como é que essa tecnologia, que não é necessariamente uma inteligência artificial, mas que é um exemplo de tecnologia básica, como é que Sim, ela pode aplicar, como é que ela pode se influenciar no direito. Se influencia no direito, substituindo a lida pessoal, otimizando o tempo, com né? certeza. Tempos gastos, basta que você tenha uma internet boa, basta que você tenha um notebook e que você consiga, de fato, ter acesso, você consiga mexer. Então esse advogado que não movimentou o processo na pandemia, de fato, foi porque realmente ou não tinha internet, ou não sabia mexer, ou não tinha notebook, ou porque não quis, É, porque a opção não faltou. com E diga certeza. você, as varas onde mais tem processos hoje, que são as varas do consumidor, principalmente em sede dos juizados, foram as varas que mais tiveram demanda, mais tiveram atenção com relação a esse tipo de situação. Então, é importante a gente pensar, a gente voltar o nosso olhar para essa situação, certo? Porque tá aí, tá para ficar, e já está aí. Inclusive, muita gente que torce o nariz para esse tipo de, para essa realidade nova, para essa quarta onda, para essa quarta geração, muitas vezes são as mesmas pessoas que, sem perceber, se utilizam dessas tecnologias, dessas funções, e acham que elas vão substituir, né? E não vão.
Então, Aham, com não certeza. sei se eu respondi a pergunta, mas, né, eu quis fazer Respondeu e essa outras digressão, ainda. né, É, essa remontagem, porque perfeito. para a gente perceber que esse contexto, ele vem muito antes da pandemia. Urgia essa necessidade, né? Exatamente. Necessidade da gente ter, de fato, uma forma mais prática para resolver. Porque a pandemia, porque, para além da pandemia, a advocacia, por ser né, necessariamente uma tarefa intelectual, né, deu. Porque, veja bem, não se encerra apenas em estar no processo. Você tem que ter contato com o seu cliente. Você tem que estar em contato com outros clientes. Você tem que estar produzindo petição. Você tem que estar consultando o processo. Então, tipo assim, quem tem estagiário, quem tem pessoas trabalhando para si, no escritório, realmente fica mais fácil porque você consegue distribuir tarefas. Mas, por Sim. exemplo, muitos escritórios pequenos, hoje, a realidade é que muita gente foi demitida. Por quê? Porque teve um tempo, inclusive, que até a captação de clientes para os advogados autônomos também fica prejudicada. Então, como é que você consegue conciliar tudo isso? Veja bem, se você tivesse que ir no fórum, em plena pandemia, para resolver uma situação, mas ao mesmo tempo eu tenho uma audiência virtual, porque é também uma situação que aconteceu. As audiências, elas se virtualizaram, principalmente as audiências de conciliação, e mais adiante, as audiências de instrução. Elas se virtualizaram. Em sede dos juizados especiais, principalmente, porque a demanda hoje é juizado especial. O mote do dia hoje é juizado especial. Não tem essa pessoa que não pensa no juizado hoje para juizar alguma coisa e não pensa logo, eu vou para o juizado. Não tem essa pessoa. Uhum. Então, a partir do momento que essa demanda cresce, nós temos que perceber que uma hora a coisa embola. Uma hora você chega, você não vai ter pessoal suficiente para dar conta. Então, Sim. então, então essa ajuda, É a veja, necessidade. veja que eu digo, ajuda e não substituição. Essa ajuda, ela muitas vezes pode vir da própria tecnologia. Sim, com certeza. Então, a pergunta, então não sei se eu respondi, mas tentei fazer. Respondeu. Essa respondeu outras que eu ia fazer também. Aí você citou umas coisas muito interessantes que por conta da pandemia, né? Tipo, essas demandas já existiam. A gente, né? Eu ainda mais que sou estudioso, estou ainda aprendendo, mas eu sei o que já está nisso, sabe como é a demanda, né? Sabe como existem tantos processos. E aí é toda aquela morosidade, né? Para resolver, e até para chegar lá na audiência é um processo longo. E aí a tecnologia chegou para, né, substituir esse tempo, cortar esse tempo no meio, para que deixe tudo mais rápido e gastando menos recurso público também, né? Tem essa parte que é muito importante também. E aí, com essa questão da pandemia, que acabou tornando tudo digital, tudo à distância, vieram as audiências, né? Essas audiências virtuais, que antigamente não eram, não existiam. E aí teve essa necessidade. E aí eu pude observar muitos advogados que eu vendo na questão dos processos, tipo um advogado daqui de Salvador resolvendo um processo de lá de Jequié, entendeu? Tipo assim, tem essa autonomia de resolver, de trabalhar à distância, né? Eu quero saber o que que o senhor acha disso? O senhor acha que essa questão das audiências online vão ficar vão ser implantadas na questão do direito? Vão ficar mesmo? O que que você acha sobre isso? Tem alguma coisa assim que já falaram sobre isso? O que que você pode Olha, nos dizer sobre isso? veja bem, uma coisa que a gente não pode negar, realmente, é que com essa implantação, né, dessas audiências virtuais, muitas lições ficaram. Uma delas você já falou, né? A questão da distância de advogados do interior virem, por exemplo, participarem de audiência aqui em Salvador. Mas eu vou mais além, por exemplo, as turmas recursais dos juizados especiais. Tinha uma demanda, nossos colegas do interior, eles tinham uma demanda muito grande disso. Porque, veja bem, a sede das turmas recursais dos juizados especiais do estado da Bahia é aqui em Salvador. Então, veja bem,
Os juizados especiais adjuntos, que é o quê? Que são aqueles juizados que são mais distantes da capital, não muda a sistemática. Hoje nós temos, para se ter um exemplo, 6 turmas recursais. Então, da primeira à quinta turma recursal, envolve os processos relativos a Salvador e regiões metropolitanas e algumas cidades do interior, e a sexta turma recursal, especificamente, é uma turma que que julga recursos e demandas relativas aos juizados especiais adjuntos, que é o quê? Aqueles juizados especiais que ficam em comarcas que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não considerou como interior. Ele considera como um interior mais longínquo. Então, realmente, havia essa demanda, porque, veja bem, enquanto não se tinha as sustentações orais dos processos de forma virtuais, hoje pelo aplicativo LifeSize, os advogados eles tinham que se deslocar para Salvador. Aí você pense, uma demanda um advogado, de tempo. aí você pense um advogado que vem lá de Canarana, por exemplo, lá de Irecê, lá de Paulo Afonso, lá de Juazeiro, para cá, para Salvador, para fazer sustentação oral aqui em Salvador. Então, é complicado, porque tempo, é um cliente que você não atende, é uma audiência que você deixa de fazer lá, porque vamos supor, um grande escritório de larga escala, ou até mesmo um pequeno escritório, mas que tenha somente um advogado trabalhando e um estagiário, vamos supor, e um servidor. É um pequeno escritório, mas que tem muito volume de processo. Cai, o processo é incluído na pauta para fazer a sessão de julgamento aqui em Salvador, mas ao mesmo tempo, no mesmo dia e horário, ou uma hora depois da sustentação, esse advogado ele tem uma audiência lá em Juazeiro. Mas como é que ele faz se ele está aqui em Salvador? Então, fica uma situação complicada porque ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, é uma demanda muito antiga que os colegas tinham, essa questão do acesso, do acesso aos juizados para os colegas do interior. Você me perguntou se vai ficar. Estou ouvindo rumores, mas não são rumores oficiais ainda, que realmente, talvez, realmente, essa questão das audiências por videoconferência, elas continuem, mesmo porque alguns juízes, inclusive, de recursais, eles ainda são pessoas idosas, são pessoas ainda de idade, são pessoas com comorbidades, e veja bem, nada impede que isso aconteça, por quê? Porque para além de a gente privilegiar os nossos colegas do interior, os juízes continuam produzindo. Os juízes recursos continuam produzindo. Se a questão for fórum, tem que estar no fórum. Eles podem estar dentro dos seus gabinetes fazendo a sessão. Não alterem absolutamente nada. Não mude nada. Então, na verdade, acredito que algumas turmas recursais ainda assim prefiram voltar presencial, né? Mas acredito que algumas ainda assim permaneçam, mas talvez se pense, ainda que se presencie novamente as sessões, as audiências virtuais, talvez o tribunal pense em alguma forma de realmente atender aos colegas do interior, que não possa estar aqui, que comprove que realmente tem algum compromisso inadiável, alguma audiência. Eu acredito que daqui para frente a ideia é que se pense muito nisso, mas foi como se diz, uma mão na roda, muito importante. Com certeza, né? Muito importante, diminuiu muito o tempo, você não precisa mais sair de sua casa para fazer audiência, sustentação oral de processos recursais, não só dos juizados, mas também do Tribunal de Justiça, de segunda instância, né? As seções cíveis, as câmaras cíveis, as seções criminais. Então, foi algo muito louvável, que eu acredito que o tribunal daqui para frente ele vai pensar em alguma forma de manter, porque realmente, além da economia de custo, né, de você realmente ter servidor ali para fazer isso aqui, de custo principalmente para os advogados, também é uma celeridade. Não precisa, não, por exemplo, eu tô aqui agora gravando com você em sua casa e eu na minha, então não precisa a gente se deslocar. Ou tudo acontece. Os atos processuais acontecem. O cliente não precisa sair da casa dele. Ou se muito, ir para o escritório do advogado. Então, tudo isso aí
não fez com que a justiça não parasse. Então, é importante que a gente leve isso em consideração. Estou Sim, ouvindo realmente rumores não oficiais de que realmente isso gerou realmente um aprendizado no tribunal. Então, a nossa expectativa, enquanto classe, enquanto advocacia, é que realmente isso seja institucionalizado mais para frente, que o tribunal passe a adotar realmente as audiências virtuais, sessões recursais da primeira instância, da segunda instância, e tanto do tribunal realmente, que fique mais fixo, porque realmente precisa, e é uma demanda que a gente precisa seria, acolher, porque é justa. seria interessante, é. Seria muito, muito econômico, né, e prático, como você ressaltou aí. Essa questão de a distância, né, o tempo também, a demanda, como é sempre grande, eu acho que seria a mão da roda mesmo, concordo com o senhor aí nessa questão. E eu acho que essa questão da pandemia veio para abrir nossos olhos, né, questão é disso aí, que a tecnologia está vindo e está lá, só é que nem o direito fica inerte, você tem que provocar. E a tecnologia está lá, ela fica inerte, você provoca ela e pega ela para usar ao seu favor, eu acho que é isso daí. Eu acho que isso seria muito bom para a sociedade, né? Essa questão. Aí a gente está falando aqui da questão das videoconferências, das audiências online, essa questão da tecnologia. Existem leis que regularizam a questão da tecnologia, o uso dessa tecnologia no âmbito jurídico, essa questão das Lautechs. O que que o senhor pode trazer para a gente nessa questão desse tema? Olha, você perguntou sobre a questão do se existe realmente lei que realmente implemente isso. A lei, de fato, o marco realmente de se implementar a tecnologia no meio jurídico, ela começou realmente com o processo eletrônico. O processo Sim, eletrônico é o marco, certo? E tem uma lei realmente que fala sobre isso, que é a Lei 11.419, de 2006, que ela realmente permite e abre realmente oportunidade, abre brechas, por assim dizer, para que os próprios tribunais eles possam, né, promover no âmbito das suas jurisdições informatizações, aplicar tecnologias para que os processos sejam mais diligentes. Então, é, existe sim. Então começou-se realmente no âmbito do direito, dos tribunais, e a advocacia teve também que se adaptar com relação a isso, porque está intrinsecamente ligado. Todo movimento que acontece no Tribunal de Justiça está diretamente ligado com a advocacia. Se o Tribunal de Justiça hoje disser, ó, vamos voltar hoje para a máquina de escrever, não existe mais processo eletrônico, acabou, volta tudo para os autos físicos. aham, A advocacia vai ter que voltar a trabalhar com autos físicos, mesmo que haja alguma resistência. Então, nós estamos atrelados, mesmo que não querendo, ao que o Tribunal de Justiça determina. Então, mas, ao mesmo tempo, existe algumas tecnologias que vieram aqui, por exemplo, vieram para ficar, por exemplo. Além do processo eletrônico, nós temos as buscas de informações. As buscas de informações, quando eu digo buscas de informações, eu digo o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui básico para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Às vezes, quando você ajuiza uma ação contra alguém, às vezes faltam dados essenciais para que você consiga a prestação jurisdicional daquilo que você almeja. Vamos imaginar que você, Marcelo, e eu sou seu advogado, você está processando uma empresa que fechou recentemente. Você contratou um serviço, você pediu um produto online, né? Para a gente ficar dentro dessa questão, né, virtual. E essa empresa fechou. Não responde mais. Seu produto ele veio com vício, né? Um vício que eu digo é um defeito, né? Mais regularmente dito, mas a gente vai ver mais à frente que existe uma diferença entre vício e defeito, mas na linguagem mais popular, o famoso defeito.
e você deseja, de fato, entrar em contato com a empresa para que a empresa possa, de fato, assumir esse problema aí, seu, restituir seu dinheiro, trocar o produto, mas você não consegue. Tentou contato com a empresa administrativamente, a empresa não responde. Mandou e-mail, ligou para a empresa, falou no direct do Instagram, a empresa não responde. Qual foi seu meio agora? Não vou ficar no prejuízo. O que eu vou fazer? Eu vou ajuizar uma ação. Porque o judiciário ele teria mais condições de localizar a empresa e acioná-la para mim e pedir para que ela venha aos autos do processo se responder e explicar qual foi a situação. Ponto. Só que veja bem, como é que você vai saber o endereço da empresa se você não sabe sequer onde é que ela fica? Não tem ostentando em nenhum lugar onde é que essa empresa fica. Você sabe que, por exemplo, que fica em São Paulo, que fica em Goiânia, que fica no Rio de Janeiro, que fica na Bahia, por exemplo. Mas você não sabe a cidade, você não sabe o CEP, você não sabe. E aí como é que fica? Então, na verdade, não seria justo você ficar prejudicado por conta disso. Então, o Tribunal de Justiça da Bahia, por exemplo, e os outros tribunais nacionais, eles fizeram o que se chamou de Infojude, que é o quê? Que pelo nome próprio já fala, né? Informações judiciais. Vai se consultar, por exemplo, os cadastros da Receita Federal, vai se consultar, por exemplo, contas de consumo, se a empresa tem conta de consumo em nome dela. Então, vai se tentar, de alguma forma, buscar informações, endereços, CNPJ da empresa. Então veja bem, como é que a gente consegue fazer isso? Se ainda nós tivéssemos tudo físico, como é que se faz consulta? Naqueles vários papéis, só se consultar, empresa tal, se buscando. Não teria condição. Uma demora muito grande. Então e para além disso, nós temos ainda também o chamado Bacenjude, o Renajude, o Infoseg, por exemplo. O que seria, na verdade, o Bacenjude? Bacenjude, na verdade, envolve dizer o seguinte: se a pessoa tem ou não dinheiro em conta. E, sendo o caso, efetuar o bloqueio desse valor, até para que a pessoa vá ao processo se defender. Seria até uma forma obrigando a pessoa, o réu, ao processo. Seria uma forma de chamar a atenção ao réu. Você está aqui sendo ajuizado, você está aqui sendo demandado. Vá, eu vou aqui bloquear a sua conta, para chamar sua atenção. Então, e além disso, né, além da revelia, né, que pode existir, você pode conseguir, por exemplo, você pode ter endereço do réu, você pode ter o CEP do réu, mas, ao mesmo tempo, o processo escorreu todo a revelia, ou seja, o réu foi citado do processo, sabia da existência do processo, ele não ofereceu contestação, ele não compareceu à audiência de conciliação designada, e, ao mesmo tempo, ele também não esboçou reação nenhuma. Ele foi condenado, foi decretada a revelia, mas e como é que fica? Para você receber o valor, a pecúnia, ou então até mesmo a obrigação de fazer que ele foi condenado. Se o réu voluntariamente não compareceu ao processo. Nesse caso aí, pode ser utilizado também o mecanismo do Bacenjude para que se faça o quê? Para que se vá na conta dele fazer penhora de valor, busca de valores. Então, tudo isso aí, essa informatização veio realmente para diminuir o tempo e para que realmente não se frustre o desejo o desejo do cliente, o desejo realmente do jurisdicionado de ter a sua satisfação cumprida. Se o réu não pode, é certo que a gente não pode deixar o cliente, não pode deixar o jurisdicionado, o cidadão, as vítimas, à mercê de maus fornecedores, de pessoas que estão ali de má fé no processo. Então, a gente precisa ter. Então, tudo isso aí é importante. E para o fim, a figura do renajude. Porque, veja bem, se não tiver dinheiro em conta, mas se você tiver, por exemplo, automóvel em nome da empresa, esse automóvel também é alvo de bloqueio, é alvo de busca, enfim. Ou seja, tudo isso para ajudar realmente a facilitar
que o processo ande, que o processo corra, que se tenha um fim, que a prestação jurisdicional que o Estado, juiz, é obrigado a fazer, por lei, pela Constituição, enfim, que isso se cumpra, que não se frustre por razões alheias, por pessoas Exato. que querem atrasar o processo, que não querem cumprir suas Obrigação. obrigações. Exato. Muito, Exatamente. foi Então, é importante. muito importante você É, falou. e Porque, né? principalmente, né? Sim. E principalmente também o uso dos softwares, né? Jurídicos. Muito importante. Mas fale, você fala alguma coisa antes de falar dos É softwares. porque eu tenho que seguir, entendeu? Senão a gente Ah, vai falando e pronto. falando. Siga, E siga, aí siga. tem que lutar Siga, contra o siga. tempo, dessa questão. Certo, siga. Você falou dessa questão do sistema de penhora, né? Que caso o réu não se pronuncie, não venha a cumprir a sua obrigação, né? Aí o consumidor, ou seja, quem está sendo prejudicado, ele é assegurado, né? Pela lei, né? Nessa questão de compras online, coisas que são feitas online, e você não se acha a pessoa. A pessoa não tem endereço, não tem nada, você não se acha. Então, assim, isso é importante que a justiça segura, né, a pessoa. Isso daí, de fato, muito interessante. Viu? Puxando para esse gatilho, vou falar da aprovação do Marco da Inteligência Artificial, que foi recente, né, regulamentado em 29 de 2021, e vem se somar a outros diplomas legais inovadores como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, que foram, né, de fato, muito importantes. E o senhor já aplica em seu escritório o uso dessas tecnologias efetivamente? Quais os Com bônus certeza. e se houver algum ônus para o direito? Você pode falar sobre? Olha, ônus ao direito que eu possa enxergar, na verdade, já realmente começando pelo lado negativo, para a gente começar a aliviar mais, né? Começa batendo e termina aliviando, né? É isso. Ônus que eu possa dizer, na verdade, talvez seja o custo inicial, porque por se tratar, né, de uma novidade, por se tratar de uma nova tecnologia, talvez o ônus que possa acontecer é o seguinte: o valor, né, o valor disso para o tribunal não achar interessante. A gente pode ter, por exemplo, uma tecnologia que vê, por exemplo, a fazer, né, um exemplo assim, fazer a citação do réu, vamos supor, sem precisar correio, fazer algo mais eletrônico, por exemplo, ou até mesmo fazer um drone para mandar o réu para ir lá na casa do réu, via GPS, ele recebe a intimação ao invés de assinar, vamos supor que se compute realmente que a citação é válida apenas por ele ver, por passar um scanner nulo dele, por exemplo. Ó, ele está aqui, essa é a pessoa. Então, eu acredito que isso pode ser, que o entrave maior pode ser esse, porque veja bem, novidade, né? Novidades sempre são caras, a Perfeito. princípio. Ainda mais Caro, com pandemia. mas quando eu digo caro, o conceito de caro, né? Há que se levar em consideração é um conceito muito relativo. O que pode ser caro para mim, pode não ser caro para você. Por exemplo, eu comprar um carro hoje de 40 mil reais, para mim pode ser barato. Mas para você pode ser caro. Que pode ser, por exemplo, que os 40 mil reais que eu tenho hoje para mim, não vai me fazer falta por quê? Porque eu tenho 100. Mas pode ser que para você, os seus 40 mil te façam falta por quê? Porque você só tem 50 mil. Então, você gastando 40, você fica com 10. E eu gastando meus 40, eu fico com 60. Então, veja que esse conceito ainda ele é meio relativo, porque que esse conceito de carestia é um conceito relativo. Você não sabe o que é caro para uma pessoa e o que é caro para outra. Você sabe o que é caro para você. Então, talvez essa discussão mais à frente se venha pelo tribunal dizer que não tem orçamento, ou talvez essa barreira, né, dos servidores acharem que estão sendo substituídos, que as máquinas Exato. né, Essa era a elas vão questão também, somar. uma questão de uma pergunta que eu ia fazer para o senhor também, sobre essa questão se a inteligência artificial irá substituir, né, os aplicadores de direito, né? Também os advogados no futuro, quem sabe, né? Não, entendo que não. Porque veja bem,
cada caso é um caso, certo? Cada caso é um caso. Não existe caso igual ao outro. Na mesma medida que a gente sabe hoje que não existe causa-ganha, esse processo é causa-ganha, não existe. Não existe. Verdade seja dita. Sabe por quê? Não existe? Porque a advocacia é uma profissão de meio. Você vai garantir, você vai, com os meios que você tem, o conhecimento que você tem, a expertise que você tem, você vai utilizar todos os meios necessários para garantir o direito do seu constituinte. Ponto. Então, já começa por aí. Então, veja bem, quando a gente fala que não existe causa-ganha, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que vai na cabeça do juiz. Por exemplo, o juiz, ele vai dizer a você o seguinte: esse caso seu, o entendimento é X. Vamos supor assim, vamos dar mais um exemplo. Dentro dessa seara do consumidor, que é uma coisa mais fácil para a gente conseguir entender. Negativação indevida. Você foi negativado indevidamente no Serasa ou no SPC de um contrato de consumo que você não conhece. Vamos supor que uma empresa de telefonia, ou até que você conheça, mas que você não acha que você deve, ou você pagou e a empresa não computou o pagamento, ela não faturou esse pagamento por algum fortuito interno, por algum motivo dentro dela mesma que a impediu de fazer essa computação desse pagamento em desfavor do cliente pagador. Aí o que acontece? A empresa, sem lhe consultar, ela insere seus dados no órgão de inadimplência, ou seja, no SPC Serasa. Não lhe comunica com antecedência, não te informa que a dívida está em aberto, que não foi paga, e você percebe isso quando você vai, por exemplo, no banco solicitar um empréstimo, solicitar um financiamento, e a atendente do banco fala com você, ó, não, mas nós não vamos poder liberar seu valor porque aqui está uma restrição em seu nome. Aí você vai dizer, mas restrição? Eu nunca tive restrição. E aí, quando você vai fazer a consulta, está lá, né, bem lindo, no seu nome, uma dívida de, vamos supor, R$100, que a operadora colocou seu nome e que você já pagou e que não sabia que tinha sido negativado. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar o seguinte. Muita gente pensa o seguinte: mas negativou, o dano moral é em re ipsa, porque negativação para abrir o dano moral é em re ipsa. A gente sabe disso. Aí você vai para o judiciário, né? Sabendo disso. Só que chega lá no judiciário e você demonstra, ó, doutor, paguei, está aqui a dívida paga, comprovante de tipo de pagamento, está aqui a negativação indevida, todo comprovante. Pronto. Só que vai chegar na sentença, o juiz analisando os autos, ele vai perceber que não é tão somente isso. Aquele comprovante que você disse que pagou, na verdade, o código de barras da fatura não é o mesmo do que você pagou. Então sim, a empresa ela teria, de fato, direito de negativar, não ficando prejudicado realmente o direito dela, do direito do cliente de ser comunicado disso antes, porque isso é uma lei, inclusive, é um direito do consumidor. Sim. Direito básico à informação, inclusive, que muita gente não faz isso, não cumpre realmente. Essa é a realidade. E aí como é que fica? Se a gente fosse analisar, por exemplo, a jurisprudência normal, todo mundo que foi negativado, por ser negativado, teria direito a esse dano moral. Por quê? Eu fui negativado. Não fui comunicado, tenho direito a dano moral. Daqui. Meu dinheiro que é meu. Condenação da empresa de imediato. Sim. Só que você há de convir comigo que esse caso, a particularidade dele é justamente essa. Você não pagou a dívida, você achou que pagou. Só que o código de barras da fatura que você pagou é diferente. Então, a empresa ela não pode também ser responsabilizada por isso. Se você caiu no ok, que de fato existe, a empresa ela tem que realmente que ficar atenta, ela tem que competir esforços para evitar que esse tipo de fraudes aconteçam, mas, ao mesmo tempo, há que se analisar se, na verdade, não foi uma culpa até concorrente ou exclusiva do próprio consumidor, que deveria ter olhado o código de barras, que deveria ter conferido se realmente aquilo que ele estava pagando era aquilo realmente que ele estava pagando. Então veja bem, essas nuances do processo, essas coisas assim,
não substitui, né, voltando para a pergunta inicial, não substitui o valor humano do trabalho, do servidor, das pessoas, por quê? Porque esse valor subjetivo é humano. É humano, exatamente. A máquina não tem esse condão de substituir. Ainda não, né? Ainda não, Ainda não, ainda é não. isso. Mas, por enquanto, né, na nossa Ainda realidade é atual, né, fundamental o ser não tem. humano. Então hoje, hoje, né, 2021, eu digo a você, as máquinas vão substituir o homem? Não. Hoje não. Mas Sim, não quer dizer que futuramente isso não possa acontecer. Mas hoje, a realidade hoje, a tecnologia hoje, ainda não consegue substituir. Então realmente, para aqueles colegas que ficam preocupados que as máquinas vão substituir, que quanto mais implementação de tecnologia no âmbito dos tribunais, menos servidores vão ter, ou até mesmo que a advocacia ela vai ficar fadada ou vai ser engolida pelas máquinas, não. Essa lida essa lida hoje ainda, de fato, eu acredito que não. E acredito que isso possa demorar um pouco mais, sim. né? É Essa pela questão, complexidade, né, de situações que exatamente. envolvem Até o porque processo, né? até porque você há de convir comigo que a essência da EA, a essência da informação, da inteligência artificial é justamente simular o pensamento humano. Sim, Então, e se até mesmo E se até mesmo a ciência diz que o pensamento humano ele é muito complexo, então para você conseguir, de fato, radiografar, vamos supor assim, tudo que o homem pensa, tudo o que move, todos os impulsos elétricos, tudo aquilo que ele vai querer realmente fazer, isso aí realmente eu acredito que vai demorar tempo vai ainda, demorar e vai mas ser um processo, né? E vai estar gradativo. acompanhando, né? Gradativo, exatamente, Isso. verdade. Então não substitui. Isso Não aí é uma coisa substitui, né? É que não isso. substitui. Importante isso. Quais foram as maiores dificuldades que um advogado, um promotor e outros profissionais do direito encontraram para se adaptar, né, à tecnologia, à inteligência artificial dentro do âmbito jurídico? Olha, a maior dificuldade, na verdade, é a novidade de começar a utilizar uma tecnologia nova. É a primeira coisa, porque veja bem, antigamente você fazia de uma forma, agora você faz de outra. Vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos voltar para eu gosto sempre de contextualizar minhas respostas para quem está nos acompanhando conseguir entender mais ou menos a minha linha de raciocínio e saber até onde mesmo que eu quero chegar. Vamos voltar para a questão da lei das audiências virtuais e das sustentações orais nos tribunais. Antigamente, a gente sabia que tudo isso era feito presencial. O contato que o advogado tinha com o processo era mínimo. No máximo para consultar um processo, quando ainda estava se começando esse processo eletrônico. Mas aí, qual a dificuldade que se tem? Os advogados que eles já tinham a lida diária, aquela antiga, aqueles colegas nossos da advocacia de balcão mesmo, de barriga de balcão, que tudo era físico, os autos físicos, tudo era escrito. Quando se começa a chegar o processo eletrônico e não se precisa mais diligenciar processo e posicionar processo nos cartórios, como é que faz se a pessoa não tem realmente aquela educação, vamos dizer assim, tecnológica, de saber, por exemplo, ligar o computador para fazer uma videoconferência, por exemplo, para estar na sala de Zoom, conversando aqui com a gente, entrando no Zoom, sabendo, ó, a senha para digitar isso aqui, ó, a câmera é essa, fecha o áudio, abre o áudio. Então, muita gente não tem realmente essa dificuldade. Então na verdade, talvez seja mais a barreira maior seja essa aí, entendeu? As pessoas não estavam familiarizadas tanto com a tecnologia, talvez aí no máximo um celular, mas talvez entenda difícil isso. Então a dificuldade maior para mim que eu enxergo seria essa. Não vejo outra coisa mais difícil, até porque tudo é questão de vontade, né? A gente está aqui para aprender Com e certeza, sempre aprendendo, aprendendo, né? entendeu? Então, mas de fato foi um aprendizado até para mim, por exemplo, que já nasci de fato na geração Z, né? Na geração Y, na verdade que chama de geração Y, né? Que foram as pessoas que nasceram até 1994. Sim. Então, na verdade, veja bem,
até para mim foi, de fato, algo novo. Como é que a gente mexe? Como é que vai ser disciplinada? Como é que vai acontecer essas audiências virtuais? Como é que vai acontecer essa sustentação? Porque, veja bem, antigamente, até o ano passado, o âmbito dos tribunais, a sustentação oral era o servidor, o secretário da turma, recursal, ligando para o advogado. Ele tinha que estar logado no aplicativo e atender essa ligação. Hoje não. Hoje o advogado entra na sala de espera, quando o processo é apregoado, ele entra na sala de julgamento para ir para ser julgado, ou seja, gente que já não tinha, por exemplo, dificuldade para entrar, se embola todo. Vai dizer, não, antes era de uma coisa, agora é outra. Então, muitos colegas acabaram perdendo a sustentação oral por essa dificuldade de saber como é que... de saber hoje. Mas antes, era você que me chamava. Agora sou eu que entro. Mas como é que eu faço? Se eu nunca tive acesso a aplicativo de videoconferência. Então tem, de fato, essa dificuldade. Colegas nossos que não se ambientam totalmente com isso. Então, é importante a gente se adaptar, a gente ir mexendo, de fato. Se for um caso, até procurar um curso básico, sabe? E mexendo, de fato. Porque realmente é isso, entendeu? A tecnologia, ela vem à vontade. Partir a, disso. a tecnologia, uma coisa eu digo a você, a tecnologia, ela veio para ficar, certo? Não existe mais retrocesso, não existe. Isso aí é uma coisa de voltar para a era do papel, da máquina Não existe, entendeu? Hoje nós estamos evoluindo, não sei, inclusive parece até que até nos próximos anos, até as relações virtuais, as relações amorosas virtuais e até mesmo aquelas de cunho sexual, elas vão ser substituídas pelas máquinas. Então, tem até um filme agora que eu esqueci o nome, mas que eu vou lembrar depois e vou dizer a você, me cobre depois, que fala sobre isso. Que é justamente isso. As máquinas, elas Não, lembrei, é uma série. A série se chama Better Thanos, que é uma série russa, inclusive, que mostra essa realidade muito, muito grande lá na frente, no ano longínquo ainda de 2030, a tecnologia 2040. suprindo as necessidades humanas, né? Exatamente. Essa por exemplo mesmo, integração. Isso, por exemplo mesmo, encontros furtivos, encontros casuais, por exemplo, em que você queira, por exemplo, manter relação sexual com alguma pessoa, você não precisa mais ter contato com uma pessoa. Você pode perfeitamente contratar uma máquina para fazer o que você quer fazer. Então, veja bem, tem pessoas que de fato acham isso máximo, entendeu? Acham isso perfeitamente e muito prático, mas de fato, entendeu? É para se pensar, entendeu? É para se pensar, mas é isso, entendeu? É o que eu digo a você. Não adianta a gente tentar ficar lá parado, né? Estacionado. A gente tem que, à medida do tempo, e de fato entendendo, refletindo o porquê dessa demanda, o porquê que a gente precisa realmente. Por que a gente precisa realmente dessa nossa tecnologia como aliada? Por quê? Porque o tempo hoje está muito escasso. Nosso tempo hoje está muito escasso. Por exemplo, quando acabar aqui, nós vamos ter milhares de outras coisas para a gente fazer. Então o que foi que você falou comigo no começo da conversa? Vamos nos preocupar com o nosso tempo. Então, esse tempo, de fato, é o tempo precioso. É o tempo que nós temos 24 horas por dia, mas às vezes falta tempo para a gente fazer as coisas do dia a dia. Então, a gente vai adiando. Então, por que não otimizar o nosso tempo, né? Então, eu acredito que a discussão mais ou menos por aí. Fica uma ideia, né, e aí, você poderia dar exemplos de inteligências artificiais que já são integradas à questão do direito, plataformas que existem essa questão da inteligência artificial? Sim, inclusive... Você pode citar rapidamente, posso sim. Posso sim, veja bem, inclusive no começo, eu até citei, mas não falei, são os próprios processos eletrônicos. Hoje você precisava, por exemplo, antes você precisava... PJE comum, né? PJE, né? Inclusive, veja bem, o PJE hoje, quando você vai ajuizar uma ação, ele pergunta a você o tema do processo. Tem um tema que você escolhe. Qual é a área do direito civil, direito penal, direito previdenciário, alimentos, é o quê? Sim. E dentro dessa área, qual é o assunto?
é uma ação cível, mas é uma ação cível de quê? De alimentos, é uma ação do consumidor de cível, mas é o quê? Consumidor. E qual é o assunto? Por quê? Por que isso? Porque como nós temos hoje no Tribunal de Justiça muitas áreas de várias competências, vara civil e comercial, vara empresarial, vara de relação de consumo, vara de sucessões, vara de família, temos várias varas. E no mesmo sistema, você precisa dizer qual é a competência para o próprio sistema identificar qual é a vara que vai ser encaminhada aqui, vai ser encaminhada em área de processo. Então, é um exemplo muito básico. E mais ainda, e isso é uma coisa que eu achei fantástica, porque da sua casa hoje, sentado aí, onde você está, você não precisa mais ir no protocolo do fórum, protocolar a ação. Não precisa mais imprimir a petição, as provas todas. Você pode converter em PDF, você pode tirar uma foto, enfim. Virtualmente, você pode ajuizar uma ação e acompanhar. Então, tudo isso aí é uma coisa perfeita, que eu acho que é uma informação assim básica. Por Sim. exemplo, também, que eu dei exemplo, né? O Bacen Jude, por exemplo, a busca de informações, que existe de fato um sistema ligado com cada TJ, que se pode requerer informações. É um banco de dados gerais, nacional, inclusive, em alguns dados até mesmo internacional, onde você pode requisitar informações, né? De órgãos de dados. Eu tive mesmo, por exemplo, um caso de uma consumidora, uma ação minha, que a empresa que ela comprou móveis numa empresa, uma empresa pequena, e a empresa fechou. A empresa fechou, não se conseguia citar a empresa, o endereço que ela tinha, a carta com aviso de recebimento voltava negativo, como falo, e a pessoa não sabe o que é que faz. Se não tivéssemos isso, o que iria acontecer? O juiz iria arquivar o processo. Por quê? Porque falta elementos mínimos para poder a ação prosseguir em sede dos juizados. Mas se fosse em sede da vara comum, o advogado ele poderia requerer que a vara buscasse essas informações. Então, veja bem, se nós tivéssemos ainda essa questão física, os autos físicos, né, a busca física, todos aqueles papéis, se consultar livro por livro, eu acredito que ainda terminaríamos aqui o podcast, o ano terminaria e, com certeza, o servidor ainda estaria lá buscando a informação. Então, Aham. meu querido, chegou para ficar. O próprio Tribunal de Justiça, aos poucos, está compreendendo isso e não é para menos. E, realmente, acredito que a tendência daqui para frente é que melhore muito, que esse trabalho maçante, como você bem apontou no começo, a gente possa realmente parar, porque realmente é uma atividade intelectual muito importante e a gente parar de consumir nosso tempo com coisas que podem ser feitas por máquinas, por exemplo. Então, São coisas básicas. focar nosso tempo no que de fato importa, né? Que é o cliente, atender bem o cliente, né? Atender a demanda pessoal do cliente. Então, isso é muito importante. Sim. Muito obrigado pela essa contribuição, viu? Nada. Para finalizar, como é que o advogado, a pessoa que trabalha no direito, como é que ela utiliza, o que que ela precisa fazer para ela utilizar a inteligência artificial nessa área? Como que ela utiliza? A primeira coisa, na verdade, é o quê? Percebendo como é que as coisas estão acontecendo. Vamos supor. A primeira coisa que advogado iniciante todo advogado iniciante, que não passou por foco, que não passou por estágio e escritório de advocacia, que não está realmente ambientado com essa lida diária, é o quê? Qual o sistema? Essa vara, qual o sistema? E principalmente nos últimos anos, que houve a migração para o sistema do PJI. Saímos do ESAG, né? E fomos ao PJI. Embora alguns processos de natureza criminal ainda estão na SAG. E alguns processos também cíveis também estão lá. Então a maior dificuldade é essa. Então, o que você pode começar a fazer? Começar a perceber como é que as coisas estão acontecendo. Como é que se trabalha aqui?
para eu acessar um processo, para eu ajuizar uma ação, para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir, de fato, acessar o judiciário, como é que se faz? Eu preciso ir no fórum ou tem um sistema para isso? Pronto. Eu vi realmente que tem um sistema, mas eu não sei mexer. Será que eu não acho será que eu não consigo mexer ali devagarinho? Será que eu não consigo, sabe, pedir orientação de algum outro colega que tenha que tenha de fato uma atenção maior, uma sabedoria maior? Feito isso, a gente vai caminhando, a gente vai prosseguindo, entendeu? A questão, na verdade, é querer fazer, é Exatamente. querer ter interesse, sabe? Então, Exatamente. não adianta colocar obstáculos, certo? Porque, infelizmente, para alguns, né, para aquela galera que acha que tudo que estava antes é melhor do que tudo como está hoje, né? Sim. E eu só digo uma coisa para vocês: a tecnologia está aí e veio para ficar É, e muito nos ajuda. Então, é importante que a gente abra nossos olhos para entendê-la, né? E principalmente para que se alie a ela, porque ela facilita muito. Por exemplo, mesmo no meu escritório mesmo, eu tinha um fluxo muito grande para poder realmente agendar visita de cliente. O cliente, muitas vezes, ele precisava agendar um dia e horário. Hoje, não. Hoje, eu tenho um software onde eu mando para o cliente os dias que eu tenho aberto de agenda e ele escolhe o dia que ele quer, dia e horário que ele quer agendar. Nesse software, você entra, você clica, é um linkzinho, você clica nesse link e já cai direto nos dias que estão disponíveis. Quando o cliente ele deseja agendar, basta apenas ele clicar em cima do dia, que vai abrir uma outra abazinha para perguntar: você deseja agendar no dia tal, dia tal, dia tal, hora tal? Ele vai clicar sim. Pronto, já agendou. E chega para mim, por e-mail, no celular, um informativo dizendo: ó, a pessoa tal, o cliente tal, agendou atendimento no dia tal, horário tal. Então, não precisa mais você ter contato com o cliente. Ó, você quer que dia? Você quer não sei o que. Ele mesmo pode, inclusive, reagendar esse, esse, esse encontro que nós teríamos. Então, é importante, agiliza muito, porque a lida com os processos é muito grande. O impulsionamento também de processo é muito grande, petição, novas ações que a gente ajuiza, contato até mesmo com o cliente mesmo, contato com o juiz, contato com o promotor, contato com o defensor público, enfim, tudo isso aí pode ser muito bem, né, terceirizado, por assim dizer, para uma inteligência artificial. Então, é bom a gente saber, de fato, qual é a demanda, qual é a nossa demanda. Se a nossa demanda for muita, né, a demanda é muita, e eu não consigo conciliar, talvez seja o caso de se utilizar um software para te ajudar mais ou menos nisso. Mas se sua demanda for pouca, não, meus clientes são poucos, eu prefiro realmente ter essa vida pessoal, esse contato corpo a corpo com o cliente íntimo, mas vai vendo aí se alguma coisa você pode usar, porque nem sempre nós estamos aqui disponíveis 24 horas. O cliente pode chegar para com você certeza. hoje, por exemplo, feriado, que você não trabalha, e querer hoje agendar com você um encontro. E se você não atender o cliente hoje, faz o quê? Então, É verdade. esse software, inclusive, quando o cliente diz que que ele já tem interesse, fica na conversa do cliente. Ele pode alterar, ele pode desmarcar, ele pode remarcar. Então, fica a critério dele. Todas as movimentações, eu recebo todas. Então, esse contato de ter que falar com o cliente, de ter que estar ali conversando com ele, bom dia, não precisa mais. Então, é importante a gente perceber e a gente se abrir, né, para esse olhar, porque as coisas mudam, né, e nós temos que, né, estar abertos a Nos tudo isso. adaptar, né? Nos, Essa é a nos questão do ser adaptar. humano, né? Exatamente. Precisamos nos adaptar. É isso aí. Então a gente vai finalizando por aqui. O senhor quer adicionar mais alguma coisa? O senhor já trouxe muito conteúdo para a gente, viu? Tá maravilhoso. Eu queria que quando for para os podcasts vão ficar muito recheados de conteúdo, viu? Tenho certeza disso. O senhor quer trazer mais alguma informação? Alguma coisa, alguma Na, recomendação? na verdade, eu queria apenas agradecer mais uma vez a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês. Precisarem de mais participação, podem me chamar. Realmente
é um tema que eu gosto muito de discutir, que eu gosto muito de ponderar sempre, e realmente dizer que realmente quem realmente ficou interessado em pesquisar mais, de realmente se Sim, aprofundar mais no tema, que pesquise, que busque conhecimento, que realmente vá mais a fundo. Se alguém tiver interesse até mesmo em falar comigo no Instagram mesmo, sim, pode tudo falar comigo, estará tudo na que é o descrição, arroba, viu? leonardocps.adv, lá no Instagram, pode, pode falar comigo para a gente bater um papo sobre esse tema. E enfim, né? Agradecer bastante, desejar sucesso a vocês, que esse podcast possa ir para frente, possa ter vida longa, né? E É isso aí. Muito obrigado, nada. muito obrigado, doutor. Essa sua presença foi muito importante para a gente, tanto para a gente quanto para as pessoas que vão ouvir, né? Vão usufruir desse conteúdo, né? Que o senhor trouxe aqui, né? E foi tudo feito de bom agrado, viu? O doutor sempre esteve disposto, disponível para a gente quando a gente precisou conversar, precisou botar uma nova data. Então, tipo assim, esse convívio, assim, também foi muito, muito legal. A gente agradece demais a sua contribuição com o trabalho, viu? E fora que isso vai ser benéfico para muitas pessoas, tenho certeza disso. E também temos um projeto ainda para criar novos episódios, viu? Tudo no nosso Instagram, @podcast Papo Legal. Vai estar todas as informações, onde é que você encontra o episódio. Tem o nosso canal do YouTube também, que está na descrição da nossa biografia, viu? Vai estar tudo lá, tudo na descrição, tudo certinho, todas as informações. E aí a gente vai finalizando por aqui mais esse episódio. Foi uma honra aqui estar aqui com o senhor, viu? Espero poder trabalhar com o senhor mais vezes, alguns projetos que venham pela frente, a gente possa trabalhar junto. Então é isso aí, agradeço demais a sua presença, viu? Agradeço bastante, viu? Estou às ordens. Agradecer também a todo mundo que ouviu também, que participou também, que realmente está aqui conosco, engrandecendo essa rede, essa difusão de conhecimento que eu mais uma vez digo, é muito importante a gente propagar o conhecimento, né? O conhecimento Certeza. ainda não pode ficar obscuro, ele não pode ficar restrito a poucas mentes. Nós temos que difundir, porque conhecimento é poder, né? Então, eu termino dizendo isso, né? Conhecimento é poder e todos nós podemos, né? A informação, ela está acessível. Então, muito importante isso. Obrigado. Até o próximo episódio, galera. Isso aí. Valeu.